Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento Manoli, mais que tendência, inovação. Dilma Machado, Coisas da Casa, realizando sonhos. Silmar Santos, seu sonho, nossa prioridade. Olá, Casa Estilo Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo Arquidecor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, com reprises às 7 horas da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco que o programa de hoje está imperdível. Olá pessoal, eu sou a Juliana da Manoli e eu vou contar para vocês o que a Manoli faz. A Manoli trabalha com um mix de produtos que deixam sua casa mais linda. Trabalhamos com pisos vinílicos, laminados, rodapés, persianas, cortinas incríveis, papéis de parede e cabeceiras. Um mix de produto que deixam sua casa cada vez mais linda. Lembre-se, Manoli, mais que tendência, inovação. E faça parte da hashtag Somos Manoli. Dilma Machado, Coisas da Casa, detalhes que encantam. Nós adoramos criar ambientes cheios de beleza, sofisticação, funcionalidade, conforto e, claro, muita personalidade. Silmar Santos, seu sonho, nossa prioridade. A casa é nosso abrigo, nosso refúgio, é lugar de ser feliz. Via Mar Móveis, porque você merece mais. Olha eu aqui de novo, Caio Oliveira, no Dica do Arquiteto, no Fica Dica Manoli. E olha só, eu tô com esse catálogo cheio de cores aqui, cheio de opções, porque hoje nós vamos falar sobre pintura e papel de parede. Vem comigo. Nos episódios anteriores nós já falamos sobre especificação de piso, especificação de móveis e hoje é dia de falar sobre pintura e papel de parede, que são os acabamentos básicos das paredes. E aí, todo mundo eu acho que já se deparou com esse cara aqui, ó. Ele é esse leque maravilhoso de cores que você tem infinitas possibilidades. E aí a gente tem desde cores vibrantes a tons pastéis. Só que muita gente pega isso na mão e entra em desespero porque tem muita opção e o que eu faço, que cor eu escolho e tal. Primeira coisa, gente, é importante primeiro você ter uma linha de raciocínio para saber por onde começar, até porque você tem paletas separadas por tons, né? Então, se você já sabe mais ou menos qual é a combinação que você quer fazer para o seu ambiente, fica mais fácil de você encontrar a cor. Mas eu vou falar para vocês um segredo. Sabia que eu já tive que pagar tinta de cliente porque eu errei a escolha? Pois é, a gente é formado, estuda, faz várias vezes, mas esse cara aqui tem um detalhe que eu vou deixar agora, uma dica matadora para vocês, que é o seguinte: toda a cor aqui ela é uma composição de várias outras cores. Então, se você conseguir ter a sensibilidade de perceber qual é o fundo que tem em cada uma das paletas, isso vai te ajudar a não errar. Caio, como assim? Que maluquice é essa que você está falando? Olha só, tem muitas paletas, principalmente nos tons cinzas, nos tons beges,
que você vai começar a perceber nuances para azul, nuances para rosa, nuances para amarelo, e aí isso vai fazer você fazer uma escolha mais assertiva. Se você souber que caminho seguir, você não vai errar. Então, exemplo, Caio, eu quero pôr um cinza na minha parede. Cuidado, porque o cinza ele é composto por azul. Então, se você pegar uma paleta que tem muito tom de azul na mistura do cinza, a sua parede vai ficar azulada. Então, não é que a tinta veio errada ou que a mistura foi mal feita. A influência da luz em cima da cor base acaba interferindo no resultado final, então tem que ter muito cuidado. Eu brinquei não, né? Eu contei para vocês aí que eu tive que pagar uma tinta e a história foi muito parecida. Eu tinha que escolher um bege e aí a gente acabou optando por um bege de uma paleta que tinha um fundo avermelhado, porque são tons de marrom e o marrom se faz com vermelho. E aí quando a gente colocou a luz, esse vermelho veio à tona. E adivinha o que aconteceu? Ficou rosa. Pois é, e aí aquilo que era para ser um bege se tornou um rosa. Então tem que tomar realmente muito cuidado na forma, né, de escolher e que momento escolher de cada paleta baseado no fundo dessa cor. Bom, o ponto mais importante é como combinar essa cor agora com aquilo tudo que nós já escolhemos antes, né? A gente já falou sobre o piso, já falou sobre o móvel. Se você não viu ainda, vai lá e vê os outros episódios, porque eles falam muita coisa importante aí sobre as escolhas. Porém, quando chega nessa parte aqui, ó, é importantíssimo você já ter definido o piso, já ter definido o móvel. Por quê? Porque aí aqui você pode brincar. Então, se você foi mais conservador no móvel, foi mais conservador no piso, aqui você consegue pegar uma cor um pouco mais vibrante. Tá muito em alta cores ligadas à natureza, então você consegue trabalhar tons de verde, tons de laranja, os rosas também, dependendo do tom do rosa, cai bem. Tá bem pouco em uso agora também os tons pastéis, né? Aquele rosinha bebê, azul bebê que se usava muito, hoje em dia tá bem fora. Hoje as cores mais fortes, mais fechadas inclusive, são as cores do momento. Então ouse nas cores, pegue as cores, inclusive aproveitando as cores mais para o fim das paletas, tá vendo? Ó, os tons de verde mais escuros, mais fechados. Evita esses verdinhos, porque isso daqui lembra consultório, lembra coisas que já não é mais usual. Então procura sempre cores com mais personalidade para chamar a atenção. Uma outra coisa importante sobre as tintas é, se você for escolher cores fortes, procure não colocar em paredes muito grandes, a não ser que de fato você queira chocar. Ou se você usar uma parede muito grande, aí a gente vai falar disso num outro episódio, você pode brincar um pouquinho com a decoração para quebrar um pouquinho essa cor e não deixá-la tão forte. Mas eu conto isso para vocês no próximo episódio. E além das pinturas, obviamente, o que está extremamente alto é o uso do papel de parede. Pois é. O papel de parede, o que ele faz? Eu consigo substituir por cor. Consegue. Mas o papel de parede vem para trazer textura, para trazer sensações. Pois é. E aí a gente tem uma infinidade de opções de papel de parede. E aí a gente tem do geométrico até texturas mais básicas, texturas de tecido, a gente tem bordados, a gente tem cimento, concreto, mármore, madeira. O que você imaginar de textura hoje você consegue encontrar no papel de parede. Pois é. Caio, mas como eu escolho o meu papel de parede? Essa eu acho que é a pergunta mais difícil. E vou falar uma coisa para você. Se você ainda não comprou papel de parede na sua vida, saiba que esse é o dia que você tem que reservar mais horas dentro de uma loja, porque você vira folhas de alvos e alvos e alvos. Mas tem uma coisa que é muito legal com papel de parede, que é quando você encontrar o papel de parede, você vai se apaixonar por ele e não adianta você ver mais 30 álbuns, porque vai ser aquele, te garanto.
E a composição do papel de parede, obviamente, depende das outras escolhas, né? Então, se você já definiu lá no piso, no móvel, na pintura, o que você vai fazer? Ah, vou seguir uma linha mais rústica, vou seguir uma linha mais clean, uma linha mais elegante. É nesse caminho que você precisa ir. E aí, mesmo que você, de repente, na tinta tenha colocado uma cor numa parede, dá para fazer uma composição numa paleta parecida, numa paleta oposta, com papéis de parede. É claro que papéis muito desenhados, quando eu tenho muitas informações já nos elementos anteriores, fica um pouco pesado o ambiente. Então, óbvio, você tem que definir que caminho você quer. Mas o que é bacana é que aqui, por exemplo, eu separei alguns papéis para poder mostrar para vocês mais ou menos o que é possível. Então, eu tenho desde texturas de pele, eu tenho papéis geométricos, eu tenho folhagens, tenho texturas mais básicas que apenas trazem cor para o papel. E aí tem uma outra dica muito legal sobre papel de parede, é que a maioria dos álbuns, eles definem uma textura e um desenho, e tem variações de cores dessa mesma textura e desse mesmo desenho. Então, se você for para uma linha geométrica, por exemplo, provavelmente dentro desse mesmo álbum você vai encontrar variações de tonalidade desse desenho para que você consiga compor com a cor que você definiu antes, ou até mesmo com as cores dos móveis. Chegamos até aqui já com o ambiente praticamente pronto, ou seja, a gente já tem piso, já tem móvel, já tem a cor das paredes e, se você optar, tem o detalhe também que pode ser feito com o papel de parede. Lembrando que essas combinações precisam seguir uma ordem, né? Não sai escolhendo tudo aleatoriamente, porque senão vai virar um carnaval. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu sou Caio Oliveira, Dica do Arquiteto no Fica a Dica Manoli, e espero você no próximo episódio. Dilma Machado, Coisas da Casa, detalhes que encantam. Nós adoramos criar ambientes cheios de beleza, sofisticação, funcionalidade, conforto e, claro, muita personalidade. Silmar Santos, seu sonho, nossa prioridade. Olá pessoal, e o Fica a Dica de hoje está num apartamento incrível, um duplex aqui em Santos, feito por um arquiteto. Vocês já vão ver que está incrível, vamos dar várias dicas para você. Vem comigo! Olha só quem está aqui comigo hoje para dar dicas maravilhosas para você reformar seu apartamento. Caio Oliveira, arquiteto, lindo, né, gente? Tudo maravilhoso. Lindo, fala. Depois de puxar bastante saco hoje. Vamos lá. Caio, a gente está num apartamento que você fez, é um duplex. É um duplex. Na verdade, a gente reformou a parte de baixo do duplex, né? A gente deu uma Não foi uma reforma total, foi parcial. Em cima, na verdade, a gente começou, fez algumas coisas mais pontuais, né? A gente mexeu nos banheiros lá, deu uma ajustada, mas a reforma real mesmo aconteceu aqui embaixo, onde a gente, como sempre, revolucionou, né? Quebrou tudo e extreme makeover, né? Quebramos tudo, botamos tudo abaixo e fizemos praticamente tudo de novo. Ah, entendi. E aqui você fez algumas reformulações em ambientes,
trocou uma porta de lacadora, foi pra cá para ajudar a gente. Na verdade, quase como todos os projetos, né, que a gente visita, eu gosto de quebrar, de abrir, de ampliar e de conectar os espaços. Então a gente tem já de cara aqui na sala, né, como a gente entrou aqui pela parte social, a parede que divide com a cozinha saiu toda, né, até para ganhar espaço, para ganhar uma sala de jantar que eles não tinham. Ficou meio e aí ficou uma coisa meio integrada, sala e cozinha. Mesa redonda. Mesa redonda, pois é. Na realidade, isso aqui alguns clientes gostam, outros não, né? Mas eu particularmente gosto muito da mesa redonda, apesar de em alguns projetos ela ocupar muito espaço, mas ela também permite uma circulação em alguns casos muito boa, né? Porque você tira as quinas e aí você ganha circulação no entorno. A dúvida que não quer calar, ocupa mais espaço ou menos espaço? Então, depende. Na realidade, a mesa redonda ela tem uma característica... Depende, né? Ele parece uma lâmina, nas horas que nunca responde a pergunta. Não, vou responder. Na realidade, é o que eu falei, depende porque assim, quando o ambiente é mais quadrado, o redondo ajuda. Quando o ambiente é retangular, o redondo acaba ocupando mais espaço. Por isso que eu falei que depende. A mesa redonda ela tem uma característica muito parecida com a mesa quadrada. A vantagem é que não tendo as quinas, ela melhora a circulação do entorno. Por isso que eu falei que colocar mais você consegue ter as cadeiras mais organizadas e a circulação também ali para acessar a mesa fica melhor. Fica a dica, gente. Olha o corpo. E aí a gente entra aqui pela sala, com um piso lindão, né? Aqui, exatamente. Aqui a gente fez uma sala, né? A ideia de colocar um piso claro também foi dar um pouco de luz para essa sala, trazer um pouco dessa ambientação. E essa primeira sala, na verdade, é um living que a gente... Não tem TV, né? Não tem TV. Inclusive foi uma opção da cliente. A gente tinha, na realidade, aqui no apartamento ao todo, 5 quartos. Então a gente conseguiu reverter um dos quartos para uma sala de TV. E aí aqui nessa sala principal a ideia era ser uma sala de bate-papo, ser muito gostoso, né? Então a gente trouxe esses elementos compondo esses painéis com as persianas, né? Que dão essa quebrada. Não, eu prefiro persiana. A gente preferiu persiana aqui, na verdade, porque a ideia era criar painéis, né? Com texturas diferentes. E aí a cortina, nesse caso, traria um volume que a ideia era ser algo mais liso, mais suave. Tem uma linha reta. Mais reta, exatamente. Tanto é que a gente encaixou e a escolha da persiana, né? Do Zé Romana, na realidade, é justamente a estrutura dela que é mais slim, né? Mais fininha. E ela cabe dentro do vão até com essa elegância, né? Das fichinhas. E ela quebra um pouco esse movimento entre o painel e a persiana. Foi duas, né? Que elas ficam... Exato. Show. E aí aqui andando mais pelo apartamento a gente faz a surpresa. Aí pra cá também as intervenções, a princípio foi a abertura da varanda, né, que tinha uma porta no primeiro momento. Então a gente nivelou o piso, tirou, mas continuamos com essa ideia um pouquinho de varanda, né? Ela tem... Área dos dogs. Ela tem os cachorros, que são a paixão delas. Então aqui acaba ficando a parte para os cachorros, eles sentam para bater papo, né? Ali tem um sofazinho para relaxar e ficarem aí à vontade com essa vista que é super linda, né? Super aberta. A gente está mais no meio da cidade, mas ainda assim tem uma vista bem aberta, tem pouco prédio em volta. E aí aqui na sequência, vindo do quarto dos quartos, a gente tem mais uma intervenção que foi aquele quarto que eu falei que a gente reverteu para a sala de TV. Aqui no projeto original tinha uma parede e aqui onde a gente está entrando tinha uma porta, né? Aqui era o corredor da área social, da área íntima do apartamento. E aí a gente tirou todos esses acessos, né, e abriu essa sala de forma que ela também ficasse integrada com a parte social. Deixou de ter parede. Deixou de ter parede, mas como sempre a gente cria essas soluções, né, de painéis deslizantes e portas para poder criar essa ambientação, né, de um lado. E o legal aqui que você fez a intervenção, você continua com um rodapé para dar uma ligação entre os ambientes. Positivo, exatamente. Mas trocou o piso. Mas trocamos o piso, até porque aqui é um outro ambiente, a ideia é que é aconchego, é uma outra linguagem um pouco diferente do living. Inclusive, essa luz mais baixa, uma coisa mais cinema, né? Aqui a gente até usou um sofá realmente de home. Aí para trabalhar até uma questão acústica, né, a gente sugere o painel ripado, os rebaixos de forro, compondo inclusive com a cortina, que ajuda também na absorção acústica, né, e reduz. Dá um aconchego, então e você traz esse aconchego no todo, exatamente. E aqui você deu um pôs porcelanato, você mudou o piso. Aqui é piso vinílico, porque aí aqui também é a mesma coisa, né, entra nessa questão do aconchego, daquele piso que você pode ficar descalço, pode caminhar. Aí é térmico, antialérgico, pra quem quer ficar descalço. Exatamente. E não faz barulho, né, que é uma das coisas que todo mundo pergunta sempre que a gente vai falar de
piso na hora das escolhas, os clientes sempre falam, eu não quero aquele piso que faz barulho. E aí o vinílico a gente caminha por ele como se fosse um porcelanato. E é que engraçado que por falta de parede você fez um roda-teto de papel, é mais ou menos isso? Na realidade essa ideia do papel foi justamente criar como se fosse uma moldura, né, de acabamento entre as paredes e o teto e tentar destacar um pouco essa parte de baixo, né? Então existe uma linha aqui no projeto que divide, né, o teto da parte de baixo, pra gente dar essa sensação um pouquinho mais baixa, sem de fato abaixar muito. Clássico, né, gente? Olha só as inovações. Quantas dicas hoje, hein? E é aqui circulando aqui a cliente já mora, né? Esse apartamento já. Sim, ela na verdade vem de temporada, né? Ela não fica o tempo todo aqui no apartamento, mas ela. Obra com a cliente dentro? Não, graças a Deus não. A cliente passou um período fora, elas moram em São Paulo, então ficaram lá um tempo. Eventualmente elas até vinham para Santos, mas não passavam o tempo todo. A gente sempre dava uma organizada, né, em alguns períodos da obra para que elas pudessem eventualmente estar habitando, até por conta dos cachorros que ficavam circulando pela casa. Mas foi bem tranquilo, assim, elas vinham com bem menos frequência. E aí aqui para dentro a gente tem, aqui tem a suíte master, que também sofreu algumas alterações, um pouco menores. Na realidade a intervenção maior dessa suíte foi ter fechado um closet que acabou agregando para aquela área da copa, né? A gente, como é um apartamento de temporada, ela não precisava de tanto espaço para armário, mas ainda assim a gente agregou vários armários aqui, né, no entorno do quarto, trabalhando aí com espelhos. Fizemos essa parede com Boisserri, né, com essa ideia dele em azul colorido para que desse esse charme diferenciado aí, compondo com a cabeceira. E a intervenção, como eu falei, para cá foi criar, aqui antigamente tinha uma varanda, e a gente era uma varanda pequena, mas era uma varanda. E aí, como a grande maioria das varandas hoje, a gente tirou a porta, estendeu esse quarto até o término da varanda. Lá no fundo a gente colocou essa cortina blackout, né, para poder proteger, porque ali tem um vidro de sacada, né, um vidro de varanda. Pode mexer. Pode. E aí a gente acabou usando a varanda nesse caso para fazer o hall do banheiro, né? Então a gente tem a pia do banheiro fora do banheiro, usando o espaço da varanda e o acesso mais privativo do banheiro separado. No banheiro aqui, no caso. E aí a solução, né, por conta da janela ser muito grande, por conta de ser uma antiga varanda, a gente colocou uma cortina blackout ali, fechando bem a luz para que o quarto ficasse aconchegante e conseguisse bloquear na parte da manhã aí a incidência de luz. E aqui você também fez a mesma coisa, trocou o piso. Mesma a gente coisa. sai do porcelanato e entra no vinílico novamente. Esse é um ponto também que muitos clientes perguntam, né? Mas pô, não tem que ser o mesmo piso em tudo, porque as coisas são integradas e tal, e não necessariamente, né? O segredo é uma baguetezinha. Exatamente. Hoje em dia, inclusive, tem uma discussão na internet gigantesca sobre soleira e baguete, ou não põe nada, piso com piso. Eu, particularmente, gosto sempre de pôr a baguete entre as divisões de piso, dá uma porque transição. você cria uma transição e dá um acabamento, porque às vezes existe um desnível, e aí o porcelanato, por exemplo, ele não tem lateral para dar acabamento nessa emenda de piso, né? E o baguete, ele vem normalmente polido, ele vem já com um acabamento para que receba o piso, independente de ter desnível ou não. Show. E o aconchego termina aqui com essa cabeceira, a gente de ponta, quase que de ponta a ponta. Quase, né? Na realidade, a gente acompanhou aqui o forro, né, moldurando o espaço da cama, mas ela praticamente preenche toda a parede do fundo. Novamente, sem TT, né? Quarto sem TT. É uma tendência hoje do... O pessoal, a galera o pessoal tá começando a tirar um pouco as TVs dos quartos, né? Eles estão focando muito nessa questão de ter a sala de TV e não mais ter TV no quarto, até para que as pessoas se encontrem de novo na casa e não fique cada um no seu quarto assistindo TV, todo mundo separado. Já basta o celular, né? Já basta o celular. Show, tá lindo, gente. Olha o Boisserri. Que legal. E você fez a paginação aqui para não interferir. Para coincidir com o ar, inclusive. Ar-condicionado. Exatamente, né? A gente fez a centralização do equipamento junto com o desenho do Boisserri, justamente para que não ficasse aquela sensação de que algo estava fora, né? Show. E aí a gente passa... E aí a gente tem o quarto do bebê. Esse eu acho que foi o quarto que menos sofreu intervenções, né? Acho que foi o que ficou mais próximo aí do original. Obviamente a gente fez toda a reforma, né? Colocamos papel de parede para dar um acabamento diferenciado, né? Deixamos ele mais clean. Trocamos o guarda-roupa, refizemos toda a parte da cabeceira, né? Com esse papel também emoldurado aqui com a marcenaria. E também entramos com a solução
da persiana romana também pela mesma ideia, né, de ser algo mais clean, mais liso, mais reto, inclusive, para poder trazer para esse quartinho aqui uma coisa mais aconchegante. Que, inclusive, ele virou um quarto de bebê no meio do caminho, né? Ah, ele era um quarto de hóspede? Ele era um quarto de hóspede, tanto é que ele ainda está ocupado com uma cama de casal, porque ele era preparado para ser um hóspede. O projeto não mudou muito, até porque, coincidentemente, o bebê era um menino, e aí o projeto já era para a linha do azul e acabou ficando, mas hoje é o quarto do bebê. Show, tá lindo, né? Puxando pro azul também a tendência do piso vinílico. Mesma coisa, né? Rodapé, fazendo a integração. Uma coisa que é curiosa e dá para perceber muito pouco é que os pisos vinílicos têm cores diferentes nos ambientes, né? Isso também é uma discussão que as pessoas às vezes falam assim, mas pô, vai ser de uma cor de um lado, de outra cor do outro e tal. E aí quando você vai olhar, os pisos têm cores diferentes. O home, por exemplo, também tem vinílico, tá praticamente do lado, só que já é um outro tom de piso. Quem tá vendo a matéria não percebeu. Agora, volta e olha os pisos, porque tem diferença, tá vendo? Às vezes fica se batendo, tentando achar que vai dar errado, que vai ficar poluído. E às vezes quando fala que vai ser uma cor para cada ambiente, a pessoa, mas vai ficar tudo diferente, tá? E quando você tá no ambiente, você nem percebe essa diferença, né? Porque cada ambiente é um ambiente, né? Ele tem uma transição bem feita. Você também tem um porcelanato neutro no meio, para fazer essa migração toda. Então, gente, olha só. Um apartamento incrível, com uma reforma que é viável, dá pra todo mundo fazer. Sim. Qual a dica de ouro que você dá hoje pra galera? Cara, a primeira das coisas pensa nos espaços para que eles funcionem para você. Eu acho que esse é o ponto e é por isso que a gente entra com essas intervenções grandes, né? Para que os espaços realmente se moldem às pessoas que vão morar nele. E a super novidade, assim, que a galera tá usando demais. Pia fora do banheiro. Isso é uma novidade, eu não sei se eu chamaria de novidade, mas é uma tendência muito forte, né, agora. A gente tem tirado as pias dos banheiros, principalmente nos quartos de casal, para que a gente tenha essa flexibilidade, em alguns casos, de poder usar a pia independente do vaso ou do chuveiro. Pra você não ficar sentindo cheirinho. Ou do marido, ó. Fica a dica de hoje, gente. Casa é nosso abrigo, nosso refúgio. É lugar de ser feliz. Via Mar Móveis, porque você merece mais. Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo para inspirar os seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento Manoli, mais que tendência, inovação. Dilma Machado, Coisas da Casa. Realizando sonhos. Selmar Santos, seu sonho, nossa prioridade.